maravilhosa a declaração, Leirão, de verdade, assim, até usar o que você acabou de falar aí agora, a questão do gestor. O gestor tem que pensar assim mesmo. Ele não pode prejudicar financeiramente, que aparentemente o Flamengo está muito estável financeiramente, oferecer um contrato para um jogador. Eu acho que ontem você falou dos 2 anos sem produzir e tal, e você oferecer 4 anos de contrato para um jogador que há 2 anos não produz. Então, assim, natural que a diretoria do Flamengo, representada pelo Rodolfo Landim, ofereça 1 ano de contrato e aí já pega o Gabigol na mentira, porque o Gabigol, depois do jogo, falou assim que não foi oferecido nada para ele, não fizeram proposta para mim, fizeram sim, uma proposta de 1 ano, financeiramente o que ele pediu, só que só 1 ano, o Gabigol queria mais 3 anos, são 4 anos de contrato que o Gabigol queria, então eu acho que o Rodolfo Landim, o Rodolfo Landim nessa declaração de ontem, parabéns, que ele foi transparente. O torcedor precisa disso. O torcedor do Flamengo precisa ouvir assim, com transparência, com claridade. E aí ele falou assim, por que o Gabigol não confia nele? Aí é uma pergunta que só o Gabigol vai poder responder, mas eu gostei da declaração do presidente. O Gabigol, eu acho que ele ficou magoado porque todos os termos que ele pediu não foram atendidos. Ele queria um contrato longo e queria um valor X. O valor X o Flamengo deu, porém apenas 1 ano. E ele disse, baseado no que ele não fez nos últimos 2 anos. Então não tem como você prolongar com um valor que deve ser altíssimo. Imagino que mais de 2 milhões de reais seguramente por mês. Então o Gabigol é um jogador que ele tem a história, ele tem esse currículo invejável no Flamengo, é ídolo no clube e é um dos jogadores mais festejados pelo torcedor, mas quem tá lá no dia a dia, vendo os bastidores. E outra, o Landim tá entregando o cargo. Vai ter uma eleição daqui a pouco no Flamengo. Não dá para agir como, por exemplo, o Duílio fez aqui, fazendo um contrato longuíssimo com o Mano Menezes e deixando a bomba para a próxima diretoria. Tem que ter responsabilidade financeira, isso é uma coisa que é importante para um presidente. Lá, quando o Eduardo Bandeira começou a fazer essa reestruturação dentro do Flamengo, não só a questão física ali, né, a estrutura do clube, mas principalmente a questão financeira, foi muito criticado, porque o resultado não vinha, o time não jogava bem. Se passaram aí alguns anos dessa gestão do Bandeira e hoje o Flamengo tem uma saúde financeira equilibrada, passa pela gestão de agora, que você acabou de falar que vai mudar, ter esse pensamento para quem vai assumir próximo, para continuar tendo esse equilíbrio financeiro e um time competitivo. Uma coisa interessante também que o Landim falou nessa entrevista é que ele supervaloriza aquele Flamengo de 2019, que até hoje é uma referência, Jorge Jesus, mas que ele acha que hoje alguns clubes estão mais fortes no nosso futebol, estão mais competitivos, que é o caso do Botafogo e do Palmeiras, principalmente, pensando na questão financeira, e o Cruzeiro, que está chegando agora com uma SAF que vem injetando dinheiro e quer trazer grandes nomes. Então hoje, para o Flamengo ganhar qualquer competição nacional, sul-americana, ele vai ter que trabalhar mais, vai ter que completar mais ainda um elenco que é incrível, só que sofreu muitas perdas esse ano. E o próprio Gabigol, quando vários jogadores se machucaram, talvez não tenha aproveitado essa chance. Vou parafrasear Abel Ferreira, que você falou, a gente falou antes sobre a fome, né? Tem que saber se o Gabigol está com fome, se esses jogadores estão com fome, se a diretoria está com fome, para manter o Flamengo nesse rumo. Acho que o Flamengo deu uma resposta muito positiva com a Copa do Brasil e o título de uma competição que facilitou muita coisa para o clube. Injetar mais de 90 milhões de reais nos cofres do Flamengo é uma boa também. Já está garantido na Libertadores. Então, o Flamengo tem tudo para, na próxima temporada, continuar muito bem com ou sem Gabigol. Quando ele diz que, por exemplo, a direção do Flamengo não cumpriu o que foi prometido, quem não cumpriu foi ele. Porque se existe algo que a direção do Flamengo fez bem nos últimos tempos, foi esse suposto descumprimento de palavra. Por quê? Porque teria prometido sim renovar o contrato dele, mas no momento em que ele dava esperança de voltar a ser um jogador de futebol. Só que aí ele ficou um tempão sem jogar nada, ou seja, o seu valor acabou naturalmente sendo depreciado, arrumou aquela, foi o pivô daquela, foi aliás, o único culpado por aquele episódio do doping, culpa dele. O Flamengo não tem nada a ver com isso. O Flamengo ofereceu todas as condições, inclusive de defesa, mas a culpa foi dele. Ele prejudicou o Flamengo. O Carlinhos, por exemplo, só existe no Flamengo também por causa disso. Fosse ele um jogador, um atleta responsável, um atleta que respeite a sua instituição, ele não teria provocado aquilo. Aquilo foi culpa dele. Ah, foi marra e tal. Ele descumpriu uma regra importante, né? Então, culpa dele.
A história com a camisa do clube e tal, eu acho até que é um episódio menor se comparado à história lá do doping. A história do doping, ele se tornou alguém passível de uma punição por mais de um ano e o clube foi lá. O clube, né, bancou a defesa dele. Ele desfalcou o Flamengo em um momento de começo de Libertadores. O Flamengo passou dificuldade. O Flamengo jogou mal. E onde é que estava o garotão mimado? De carreira medíocre no futebol europeu. Ele não conseguiu jogar no Benfica. Ele foi pro Benfica e conseguiu fazer um gol contra a toda poderosa Olhanense num jogo de Taça de Portugal. Ou seja, não fez absolutamente nada.